Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo e vou dar início à correção do nosso exercitando. Então, nesse primeiro momento, nós vamos corrigir as questões de biologia que foram propostas aí para vocês. Então, vamos lá para a nossa primeira questão. A nossa primeira questão, a questão de número 20, diz o seguinte: os lipídios, chamados popularmente de gorduras, são substâncias que se caracterizam principalmente por sua baixa solubilidade em água. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que não se refere a uma importância biológica dos lipídios. Então, aí nessa questão, vocês teriam que marcar uma alternativa que não apresenta uma característica dos lipídios. Na letra A, nós tínhamos o seguinte: funcionam como reserva energética. Letra B. Na letra B, atuam na impermeabilização de superfícies que sofrem com a desidratação. Na letra C, fazem parte da composição da membrana plasmática. Letra D, fazem parte da composição de hormônios. E a letra E, atuam como catalisadores biológicos. Então, essa foi a primeira questão de biologia aí do primeiro ano que foi proposta para que vocês resolvessem, Uma questão voltada aí para os lipídios, que são tão importantes para nós. E aí, qual alternativa que vocês marcaram nessa questão? Ela confunde um pouquinho, porque os lipídios possuem características parecidas com proteínas, E aí a gente acaba se enrolando um pouquinho, mas é só conhecer bem do que se trata, que aí não vai ter problema nenhum, Então, essa primeira questão, a nossa alternativa, aquela característica que não corresponde aos lipídios é a letra E, que diz o seguinte: atuam como catalisadores biológicos. E aí, se vocês lembraram durante a aula, dos professores de biologia, os catalisadores biológicos, gente, são as enzimas, Lembra das enzimas? Enzimas são proteínas. E catalisadores biológicos, qual é a função dessas enzimas? Acelerar as reações. Então, quem atua como catalisador biológico são as enzimas que são proteínas. Então, a alternativa que não tem uma referência aos lipídios é a letra E. Mas vamos voltar aí na questão para que vocês vejam as alternativas anteriores. Na letra A, ele diz assim: funciona como reserva energética. E essa é uma das principais funções dos lipídios. Assim como os carboidratos, os lipídios, eles funcionam como fonte de energia para a gente, certo? E é por isso que a gente estoca um pouquinho, Quando a pessoa está um pouquinho acima do peso, fica aquela gordurinha ali acumulada, você estoca, porque o lipídio, ele funciona como reserva energética. Na letra B, dizia o seguinte: atuam na impermeabilização de superfícies que sofrem com a desidratação. Aí tem uma característica importante dos lipídios que até falou na questão, Quando falou que tem uma baixa solubilidade em água. Então, essa baixa solubilidade em água que os lipídios possuem confere essa impermeabilização, Então, ele consegue atuar aí impermeabilizando superfícies. Na letra C, fazem parte da composição da membrana plasmática. Lembra que a nossa membrana plasmática ela é fosfolipoproteica, Então, eu tenho lipídios, eu tenho fosfolipídios, eu tenho proteínas que compõem ali a nossa membrana plasmática. E na letra D, fazem parte da composição de hormônios. E aí, gente, é bem importante, porque dentre os hormônios, que nós temos a participação dos lipídios, nós temos os hormônios sexuais, que são importantíssimos para nós. Testosterona, progesterona e estradiol são os nossos hormônios sexuais que precisam de lipídios para serem produzidos, certo? Então, a resposta da nossa primeira alternativa de biologia é a letra E.
Agora vamos então para a questão 21. A questão 21 diz o seguinte: para que uma célula possa produzir suas proteínas, ela precisa de aminoácidos. Então, vocês lembram que para eu ter proteína, eu preciso de aminoácidos, que podem ser obtidos de duas formas: ingeridos em alimentos ricos em proteínas ou produzidos pelas células a partir de outras moléculas orgânicas. Nas alternativas abaixo, marque respectivamente como são chamados os aminoácidos que um organismo não consegue produzir e como são chamados os aminoácidos produzidos a partir de outras substâncias. E aí nós temos as nossas alternativas, né? A partir dessas alternativas, ó, letra A, aminoácidos naturais e aminoácidos essenciais. Letra B, aminoácidos proteicos e aminoácidos não essenciais. Letra C, aminoácidos primários e aminoácidos secundários. Letra D, aminoácidos globulares e aminoácidos secundários. Letra E, aminoácidos essenciais e aminoácidos naturais. É importante vocês observarem que a questão, quando a questão de vestibular vem para vocês, ela sempre vai aparecer com as alternativas como pegadinha, para confundir, certo? Então, a primeira coisa que você teria que fazer aqui, ó, é cortar aminoácidos primários, aminoácidos secundários, aminoácidos globulares e aminoácidos proteicos. Aqui, ó, eu já eliminei 3 alternativas, ficando só entre a letra A e a letra E, que na verdade é a mesma resposta, sendo que trocada, né? Então, aí é o importante. Aí o interessante é voltar na questão para a gente ver a ordem direitinho, né? Então, lá na nossa questão, fala o seguinte: no final, eu preciso, vamos voltar aqui na questão para que a gente consiga, eu preciso saber o que ela me pergunta aqui no último momento da questão, tá? Então, marque como são chamados os aminoácidos que um organismo não consegue produzir e como são chamados os aminoácidos produzidos a partir de outras substâncias. Então, eu tenho certeza que vocês lembram da nossa aula de biologia, que os aminoácidos que a gente não consegue produzir, gente, nós chamamos de aminoácidos essenciais. E eles são essenciais por isso, nós não produzimos, mas nós precisamos obter esses aminoácidos. E a gente vai obter por meio de onde? Por meio da alimentação. Então, voltando às nossas alternativas, a gente já tinha ficado entre a A e a E, mas nós sabemos que os aminoácidos que a gente não produz são os essenciais, então a nossa resposta, ó, é a letra E. Aminoácidos essenciais são os que nós não produzimos e aquele que o organismo consegue produzir a partir de outras substâncias, a gente chama de aminoácidos naturais, certo? E aí, gente, é bom a gente sempre lembrar que esses aminoácidos essenciais, eles vêm por meio de alimentação. E é por isso que é muito importante que nós tenhamos uma alimentação balanceada, equilibrada, diversificada, porque é a partir de alimentos diferentes que eu vou conseguir os aminoácidos necessários para a produção das minhas proteínas, né, que vão ser essenciais no desenvolvimento do nosso organismo, certo, gente? Então, vamos voltar ali na nossa cartela, no nosso comentário, para que vocês possam ver aí, ó, os aminoácidos que um organismo não consegue produzir são chamados de essenciais, enquanto que os aminoácidos produzidos a partir de outras substâncias são chamados de aminoácidos não essenciais ou naturais. E esses não essenciais, gente, são 9, tá? Então, nós temos 20 aminoácidos que produzem as inúmeras proteínas que a gente precisa. Sendo que os essenciais, os que a gente precisa obter por meio da alimentação, são 9. E são eles: isoleucina, valina, leucina, fenilalanina, treonina, metionina, lisina, triptofano e histidina.
Então, esses, gente, são os aminoácidos essenciais que a gente precisa obter através da nossa alimentação. Professora, e eu preciso comer o quê? Carnes magras, derivados do leite, ovo. O ovo, gente, principalmente a gema, ele é fonte de aminoácidos essenciais. Ah, professora, mas é só alimentos de origem animal? Não, nós encontramos também aminoácidos essenciais em alimentos de origem vegetal, grão de bico, alguns tipos de feijões, quinoa, pistache, são alguns dos alimentos vegetais de origem vegetal que você também pode encontrar esses aminoácidos essenciais. O importante é ter uma alimentação diversificada. Quanto mais diferente, quanto mais colorido for o nosso prato, mais chance a gente tem de obter os aminoácidos que o nosso organismo precisa, certo? Então, gente, essas foram as nossas questões de biologia aí do primeiro ano. Espero que vocês tenham gostado. Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Risolda Farias e estarei hoje com vocês na correção do Exercitando. É um grande prazer estar com vocês, é a nossa primeira vez e eu quero que vocês façam um show de bola aí na física, respondendo, hein, pessoal? Aguardo vocês aí respondendo tudo. E agora vamos rever e perceber o que vocês viram aí nessas questões de física. Muito bem, a nossa correção do Exercitando, parte 3, Física, aula 168. Vem comigo analisar agora as questões. Muito bem, temos aí a nossa questão. Tudo que vocês estudaram no decorrer das aulas com os professores, eu quero verificar com vocês o que vocês aprenderam, hein? Não quero ninguém sem responder nada. E agora, vamos à questão 22. Muito bem, olha só. Nós estudamos aí, foi escolhida uma questão no movimento retilíneo uniformemente variado. Olha só, principalmente o que você vai analisar aí, que a velocidade ela é inicial, ela é 0, e a distância ela é percorrida. Aí você primeiro analisa a questão, aí você tem estas alternativas. Letra A, diretamente proporcional ao tempo de percurso. B, inversamente proporcional ao tempo de percurso. Letra C, diretamente proporcional ao quadrado do tempo de percurso. Letra D, inversamente proporcional ao quadrado do tempo de percurso. Ou letra E, diretamente proporcional à velocidade. Pessoal, nessa questão nós vamos analisar principalmente o movimento uniformemente variado. Nós não iremos fazer cálculo nenhum, é só uma questão de analisar. Muito bem, olha aí, estou gostando de ver. Careiro da Várzea aí já respondeu. Será que ele respondeu certo? Então, quero ver o chat bombando, hein, pessoal? Não esqueçam, quero todo mundo respondendo, porque física faz parte do nosso cotidiano, olha lá. E vamos verificar qual é a resposta, olha lá, vamos lá. Muito bem, olha aí, olha quem acertou, olha ali, o Kennedy, muito bem, ele é do Coronel Fiuza, do Careiro da Várzea. Parabéns para ele. E agora, vejam aí qual é a resposta certa. Letra C, diretamente proporcional ao quadrado do tempo de percurso. Parabéns quem respondeu. E agora, vamos lá verificar o nosso comentário. Como eu falei, física não é somente aqueles cálculos, mas sim analisar o teu fenômeno. Muito bem. Quem está respondendo, gostei de ver. 2 pessoas responderam. Olha, estou gostando demais. Por quê? É a nossa primeira vez, porque você só ouviu falar meu nome aí no chat. Agora você está me vendo aqui e eu quero que você dê um show de resposta. Parabéns. E agora, vamos ver o nosso comentário. Olha aí, como eu disse, a equação que relaciona a velocidade inicial
a distância percorrida e o tempo é. Vejam que você tem aí aquela expressão, a equação matemática que é conhecida como sorvetão. Por que ele é sorvetão? Olha aqui, ó. É uma equação muito grande. E o movimento uniformemente variado, quando ele diz que a sua velocidade inicial ela é 0, você tem também o espaço inicial sendo 0, logo isso quer dizer o quê? Ele inicia o movimento. Podemos reescrever a equação dessa forma. Olhem aí, se o meu movimento é 0, meu espaço também, olha aqui quem resulta, esta expressão, ou seja, assim podemos concluir que a distância percorrida é proporcional ao quadrado do tempo. Pessoal, parabéns aí quem está participando. Estou adorando vocês, hein? Primeira vez que eu estou aqui com vocês e estão dando um show. Quero mais respostas, hein? Só 2 alunos responderam, mas parabéns. E agora nós vamos para a próxima questão. Vejam aí. Olha aí, essa questão envolve todos os assuntos que vocês estudaram com os professores. Agora eu quero verificar se vocês entenderam. Olha aí, um atleta, ele partiu do repouso, percorreu 100 metros em uma pista horizontal, retilínea em 10 segundos, e mantém a aceleração constante durante todo o percurso. Desprezando a resistência do ar, vamos considerar as afirmações abaixo. Temos aí, primeira afirmativa, o módulo de sua velocidade média é 36 km por hora. Olha aqui, temos esse dado. Afirmativa 2, vejam, o módulo de sua aceleração é, outro dado, é 10 metros por segundo ao quadrado. 3, afirmativa 3, o módulo de sua maior velocidade instantânea é 10 metros por segundo. E qual delas estão corretas? Vamos lá rapidamente deixar um segundinho para você, tá bom? E quero que bombem aí, né? Vamos lá. Vamos esperar só um segundo para verificar que vocês já fizeram o exercício, já sabem tudo sobre movimento uniformemente variado e a nossa resposta é, vejam, quais estão corretas? Logo, é apenas a letra A, apenas a afirmativa 1. Olha só, de novo, Kennedy, ele respondeu a questão A, muito bem, eu não lembro se, será que é esse Kennedy que sempre conversa comigo, né? Parabéns, Kennedy, eu espero que seja aquele Kennedy que sempre interage comigo lá quando eu não estava aparecendo aqui. Agora vocês já me conhecem e sabem quem sou, a professora Risolda, muito bem. Vamos lá ao nosso comentário, olha aí, vejam. Agora vamos analisar cada item proposto. Na alternativa 1, vejam, para calcular a velocidade média, vocês usarão a seguinte equação da velocidade média. Velocidade média vai ser o quê? A razão entre o espaço percorrido e o intervalo de tempo. Depois que eu lembro esta expressão, eu substituo aquelas afirmativas lá. Velocidade média é o quê? 100 dividido por 10, 10 metros por segundo. Pronto, encontrei aí. E agora, vejam aí, você tem, com a velocidade indicada, ela está em quilômetro por hora. Vamos fazer a conversão para essa unidade de medida, multiplicando o valor encontrado por 3,6. Assim, olha aqui, eu multiplico. Lembram lá daquela regrinha? Quilômetros por hora está para metros por segundo, ou metros por segundo está para quilômetro por hora.
Como ele quer aí? Em quilômetro por hora. Achei 36 km por hora. Portanto, esse item está correto. Vamos para a próxima. Na alternativa 2, olha aí, pessoal, a aceleração do movimento é constante? Então, podemos usar a equação horária do movimento. Lembram lá do sorvetão? Olha aqui. O sorvetão, como eu sei que o espaço inicial ele é positivo, passa para o primeiro membro. Está aqui, ó. Como eu sei que espaço final menos espaço inicial é a variação do espaço, olha aqui. Pronto. E eu sei que o espaço, ou a velocidade inicial, temos aqui vezes t mais at ao quadrado, você tem. Substituindo os valores lá daquelas alternativas, olha o que você encontrou. Vejam, achei, substituindo os valores, eu achei a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Mas na afirmativa lá não tem 10, não tem 2. Ela tem lá o quê? Como a aceleração não é igual a 10 metros por segundo, a afirmação é falsa. Logo, na alternativa 3, sendo a aceleração constante, a maior velocidade vai ocorrer no final do movimento. Para calcular o seu valor, usaremos a equação da velocidade quando o nosso tempo for o quê? 10 segundos. Substituindo os valores na equação, você tem velocidade vai ser igual a V0 mais A vezes T. Logo, encontrei 20 metros por segundo. Portanto, essa afirmação também não é verdadeira. Poxa, pessoal, gostei muito da participação de vocês. Não esqueçam, física e nosso não é só equação, é fenômeno. Logo você estuda o que sempre, não esqueçam, não esqueçam. Toda vez, olha aí, o Kennedy sempre bombando aqui comigo. Parabéns, Kennedy, realmente 10 vezes 3,6 resulta em 36 km por hora. Pessoal, fiquei apaixonada por vocês, muito obrigada a todos que participaram comigo, fiquei muito feliz, muita gratidão, pessoal. E agora vamos finalizar, que pena, né, que chegou nosso, foi tão rápido, perceberam aí como no piscar dos olhos. Vamos agora convidar a professora Darlinda, que também é um show de bola. Então, fiquem agora com a correção do Exercitando da professora Darlinda. E tchau para vocês e um forte abraço. Tchau! Olá, queridos alunos, queridos professores, sejam todos bem-vindos a mais uma queridinha das exatas, né? A química, porque quando entra na sala de aula, ela não anda, ela vai desfilar e ela é top e ela é capa de revista, tá bom? Então vamos à nossa questão. Então, gente, vamos à nossa correção. Opa, então vamos lá. O mercúrio, um metal líquido, é utilizado pelos garimpeiros para extrair ouro. O mercúrio forma com ouro uma mistura líquida, olha, importante, que pode ser separada facilmente da areia e da água. Mas a ameaça de contaminação acompanha o setor de extração e pode ser responsável por sérios danos à saúde de garimpeiros e populações que convivem em áreas contaminadas. Muitas vezes, o mercúrio é empregado na bica de lavagem de cascalho para apurar o minério. E a pasta resultante dessa mistura é o amálgama. É colocado sobre uma bateia, que é um instrumento, tá, do garimpeiro, e é queimado. No texto acima são citados 2 metais, né? O ouro e o mercúrio. Com relação a eles, ó, é correto afirmar. E aí nós temos aqui algumas afirmações, tá? Todas relacionadas a esses 2 metais, o ouro e o mercúrio. Letra A.
O amálgama de ouro é exemplo de uma mistura heterogênea? B. A liga de ouro e o mercúrio é um exemplo de substância composta? Letra C. O amálgama é queimado sobre a bateia para separar o ouro do mercúrio, pela técnica de destilação fracionada. E letra D. O mercúrio utilizado na apuração do ouro é uma substância simples? E letra A é, né? O ouro, ele é mais volátil que o mercúrio? E aí, gente, o que vocês acham, né? Então, nós temos aí conteúdos de misturas homogêneas, heterogêneas, e temos técnicas de separação de misturas homogêneas e também técnicas de separação de misturas heterogêneas, tá bom? Então, nós temos aqui uma imagem, né, ó. Isso aqui é o garimpeiro, isso aqui é a bateia, que é o instrumento de trabalho do garimpeiro, tá bom? Ele utiliza o mercúrio, que quando o mercúrio entra em contato com o ouro, ele forma uma liga. E aí, quando eu tenho essa mistura, quando eu tenho essas duas substâncias, esses dois metais, né? O ouro e o mercúrio é uma substância, forma-se uma mistura, e aí é adicionado o mercúrio, né? O ouro, ele está junto com impurezas, areias, pedras, rochas, e quando eu adiciono essa liga de mercúrio, ele vai capturar o ouro, tá bom? Então, vamos à nossa alternativa, vamos lá? No texto acima, né, foram citados dois metais, o ouro e o mercúrio, e a alternativa correta, gente, é a letra D. O mercúrio utilizado na apuração do ouro é uma substância simples, tá certo? Tanto o ouro como o mercúrio são substâncias simples. Olha aí o ouro, na natureza ele está na forma líquida, ele é o único metal, olha que interessante, ele é o único metal que é líquido, os demais estão na forma sólida. Vamos para outros comentários. Letra A é uma questão errada, né? O amálgama, ele não é uma mistura heterogênea, é uma mistura homogênea. A letra B também está errado, né? Porque a liga de ouro e o mercúrio, eles não formam uma substância composta. Eles vão formar uma mistura, tá bom? Isso. O que acontece, tá? Há uma mistura do ouro dissolvido no mercúrio. A letra C também está errado. O amálgama é queimado sobre a bateia para separar o ouro, porque quando ele é queimado, o que acontece? O mercúrio, ele evapora, tá bom? E aí que resta o ouro. Só que a técnica utilizada não é a destilação simples, tá bom? E a letra E, o ouro é mais volátil que o mercúrio, tá bom? Ou seja, o mercúrio é mais volátil que o ouro. Essa questão está errada. Ok, gente? Vamos para a questão 25. É uma questão do CIS, tá? De 2015, da UEA. O uso de um aspirador de pó para retirar a poeira que se acumula nas diversas superfícies baseia-se no processo de separação de misturas denominado. Então, eu tenho aí vários tipos de separações de misturas, tá bom? E aí eu quero saber, né, qual é a técnica utilizada para separar o ar, né, de impurezas, tá bom? Então, vamos agora, não para correção, mas eu vou observar aqui no chat público,
quais são as questões que vocês estão colocando, tá bom? Vamos lá, gente, vamos participar. Além do Kennedy, que participa bastante, né? Mas a gente precisa também que outros alunos possam participar, tá bom? Então, vamos à nossa correção, tá bom? Vamos lá? Então, gente, a resposta correta é a filtração, tá? É ela que é a técnica usada para separar, tá? Uma mistura sólida de componentes líquidos e gasoso, tá bom? E nós temos aqui uma imagem, né, de um aspirador. Esse aspirador, ele tem um filtro e esse filtro ele vai reter as impurezas do ar, tá bom? Então, quando se utiliza aspirador de pó, a técnica utilizada para separar, né, essas partículas sólidas do ar, né, ou seja, um componente sólido de um componente gasoso, é a filtração, tá bom? Lembrando, gente, a filtração, ela separa substâncias sólidas de líquidos, por exemplo, o café, né? O café a gente tira o pó, né? O pó do café por filtro. E essa técnica, que é uma técnica do nosso cotidiano, ela é feita por filtração. Toda vez que tem filtro, você já associa com essa técnica aí, que é filtração. Mas é importante também analisar os componentes da mistura, tudo bem? Se a mistura for sólida e líquido, a técnica é filtração. Se a mistura é sólida com gás, né? Por exemplo, o atmosférico com partículas sólidas, também utiliza a filtração. E não podemos esquecer que para ocorrer a filtração, a gente precisa ter um filtro, tá bom, gente? Que é nesse filtro que ele retém essas partículas sólidas. Então, a gente encerra por aqui, tá bom? Mais um exercitando de química. E foi muito bom estar essa manhã com todos vocês. Obrigada pela participação. Até mais. Olá a todos. Vamos iniciar, então, a correção do nosso exercitando de matemática. Então, vamos fazer a leitura aí das nossas questões, começando aí com a primeira questão que tivemos aí no nosso exercitando, parte 3 de matemática. Vamos fazer a leitura, então, da nossa questão. Questão 26, foi a primeira questão de matemática do nosso exercitando, dizia o seguinte: observe os gráficos 1, 2, 3 e 4 representados a seguir. Nós temos os 4 gráficos representados. Seguindo, assinale a alternativa que apresenta somente gráficos correspondentes à função afim. E a gente tinha as opções da letra A, os gráficos 1 e 2, letra B, 1 e 3, letra C, 1 e 4, letra D, 2 e 3 e letra E, 2 e 4. Então, a questão, você deveria analisar os 4 gráficos apresentados e verificar qual deles apresentava aí um gráfico de uma função afim, né? E teriam aí 2 gráficos que apresentam função afim e você marcaria a opção correta. Então, vamos dar aí um tempinho para vocês. Daqui a pouco a gente vai retornar para comentar aí essa questão, tá bom?
então estamos de volta aí do tempo que eu deixei para vocês colocarem a resposta de vocês no nosso chat. A gente teve uma participação aí no chat, que é do aluno Kennedy da escola Coronel Fiuza do Careiro da Várzea. Ele disse que a resposta correta é a letra E, então vamos verificar se essa é a resposta correta. Vamos lá. O gabarito da nossa questão diz que a resposta correta é sim a letra E. O gráfico 2 e o gráfico 4, eles são correspondentes a uma função afim. Então, vamos fazer o comentário aí da nossa questão. Por que esses gráficos são correspondentes à função afim? Porque o gráfico de uma função afim vai ser sempre uma reta. Então, muito fácil visualizar que os outros dois gráficos não eram de função afim, né? Porque eles não eram uma reta. A gente tem aqui, nesse gráfico 2, a reta, e essa reta aqui ela está crescendo, né? Esse gráfico 2, ele é uma função afim crescente, e o gráfico 4 é uma função afim decrescente. Os outros dois gráficos não eram de função afim, né? Era uma função aí quadrática, tinham aí parábolas representadas em seu gráfico. Essa é a resposta dessa questão e vamos fazer então a leitura da nossa próxima questão. A próxima questão do Exercitando dizia o seguinte: considere as seguintes afirmativas. Na afirmativa 1 diz: uma função afim y igual a ax mais b é decrescente quando a maior que zero. 2. Uma função afim y é igual a ax mais b é crescente quando a maior que zero. Seguindo, nós temos a afirmação 3, que diz: dada uma função f de a em b, o conjunto A chama-se domínio da função e o conjunto B contradomínio da função. A afirmação 4 diz: dada uma função f de a em b, para cada x pertencente a A, o elemento y que pertence a B chama-se imagem de x pela função f. E o conjunto de todos os y assim obtidos é chamado de conjunto imagem da função f e é indicado por imagem de f. Aí a pergunta era: assinale a alternativa. Seguindo a questão, a gente tem assinale a alternativa que apresenta somente afirmações que são verdadeiras, né? Todas as afirmações verdadeiras. Aí a gente tinha as opções, letra A, B, C, D e E, e aí você tinha que analisar quais as questões tinham aí todas as opções que são verdadeiras, né? Vou deixar um tempinho aí para você marcar, você nos dizer aí qual opção você marcou aí no nosso Exercitando. Daqui a pouco eu retorno para conferir se você acertou aí essa questão.
Então, vamos verificar qual é a resposta para essa questão. A resposta da nossa questão é a letra D, e a gente teve uma participação aí no nosso chat também do Kennedy, né? Ele respondeu a letra D, o Kennedy da Escola Coronel Fiuza, o mesmo que respondeu a questão passada. Parabéns aí ao Kennedy. E vamos verificar por que essa resposta. Olha só. A questão 1 vai falar que uma função afim y é igual a x mais b é decrescente quando a é maior que zero. Isso é falso, né? Porque quando a é maior que zero, a função vai ser crescente. Então, quando eu tenho uma função y é igual a, por exemplo, 2x mais 3. O meu a é o número 2 e ele é maior que zero, então ele é positivo. Significa que o meu gráfico ele vai ser uma reta crescente, né? Se a gente fosse desenhar o nosso gráfico, ele ia ser dessa forma aqui, né? Com a reta crescente. Por isso, a afirmativa 1 é falsa. A afirmação 2 diz que a função afim y é igual a x mais b é crescente quando a é maior que zero. E vai ser verdadeiro, o que eu acabei de explicar aí na afirmação 1. A afirmação 3 diz que, dada uma função f, f de a em b, o conjunto A chama-se domínio e o conjunto B contradomínio, e isso vai ser verdadeiro, né? Se a gente tem uma função f que vai de A até B, o A vai ser o nosso domínio e o B vai ser o contradomínio. E a afirmação 4 diz que, se a função for de f de A em B, todo o x pertencente a A tem uma imagem y em B, e o conjunto de todos esses y, eles são indicados pela imagem de f, e todos esses conjuntos, todos esses y obtidos, eles são conjunto e imagem da função f, e vai ser uma afirmação verdadeira também. Por isso, a resposta da nossa questão vai ser a letra D. A afirmativa 2, 3 e 4 são verdadeiras. Essa é a correção do nosso Exercitando de Matemática para vocês. A gente fica por aqui e até um próximo Exercitando. Olá, queridos e prezados alunos. Hoje, o Exercitando, né, de arte. Chegou o nosso momento, arte. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar justamente dialogando com vocês essas questões que nós já comentamos durante as nossas aulas. Então, vamos lá para a nossa primeira questão? Então, a correção do Exercitando, né, parte 3. E aí, vamos ver o que nós temos para hoje? Então, nós temos aí uma questão do Semeano, não é verdade? Que é, os pintores impressionistas pesquisavam a produção pictória, não se interessavam em temáticas nobres ou no retrato fiel da realidade, e sim na criação de novas formas de registrar a luz e as cores, decompondo-as, captando um instante. Com base nas características dos pintores impressionistas, qual o ambiente era mais utilizado pelos artistas impressionistas? Aí nós temos como opções 5 opções, né? O ambiente de estúdio, B, o ambiente fechado, C, o ambiente escuro, D, o ambiente muito claro e E, o ambiente ao ar livre. É com vocês e volto daqui a pouquinho para fazer a correção.
Então, agora voltamos para comentar, falar um pouquinho sobre essa questão, agradecendo aí o apoio da professora Gabriela, né? Sempre apoiando aqui o colega que está no ar, então apoiando também os alunos, aí qualquer dúvida ela responde aí pelo chat. E aí também o Kennedy, parabéns Kennedy pela sua participação. Tenha certeza, você vai fazer a diferença na hora das avaliações, nas questões macro dos vestibulares. Tenha certeza disso. Então, vamos lá. Qual seria a resposta correta? E aí, nós perguntamos qual era, não é, o ambiente que era utilizado pelos impressionistas. Temos as questões lá, vamos voltar aqui um pouquinho nas questões, que tínhamos como opção o quê? O ambiente, né, de estúdio, o ambiente fechado, o ambiente escuro, o ambiente muito claro e o ambiente ao ar livre. Com certeza nós sabemos que os impressionistas eles queriam captar o quê? A luz no seu momento exato. Então, nada mais correto do que ficar com o ambiente livre. Então, a questão correta seria o ambiente livre, porque os impressionistas eles tinham, né, a preferência pelo ambiente livre e captar justamente a cor naquele momento exato, naquela hora. E aí, o que nós temos como comentário para essa questão? Vamos ver? E aí, nosso comentário sobre essa questão diz: os pintores impressionistas pesquisavam a produção, né, pictória, não se interessavam em temáticas nobres ou retrato fiel da realidade, e sim na criação de novas formas de registrar a luz e as cores, decompondo-as, captando o instante em que a ação acontecia. As telas eram pintadas ao ar livre. O objetivo era criar obras espontâneas, inspiradas na natureza. Isso não quer dizer que eles só pintavam ao ar livre. Não, nada disso. Tá? Existiam pintores impressionistas que utilizavam o interior dos estúdios, como Degas, mas, em geral, eles gostavam do ar livre, o ambiente livre. Vamos para a nossa próxima questão. E aí nós temos o movimento, né, uma questão do CMEAN 2021, o movimento artístico e literário. Temos um espaço, uma lacuna, né? Surgiu na França em meados do século XIX, como reação às formulações da arte neoclássica, que apresentavam narrativas idealizadas, buscavam apresentar na arte a vida em pleno aspecto social e histórico, com foco na realidade. Temas urbanos, sociais, cotidianos, como trabalhadores do campo, das cidades, pessoas simples do povo, entre outros. Aí a pergunta vem dentro desse contexto, a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto acima é... Aí nós temos 5 opções: impressionismo, cubismo, dadaísmo, romantismo ou realismo. Um minutinho aí para vocês analisarem a questão e responderem. Volto já já com vocês.
Muito bem, voltamos agora para resolver a nossa questão, dialogar. Então, nós temos o que eles pediam, qual era a lacuna, né, que corretamente preenchia aquele espaço, que falava sobre o quê? Sobre um movimento artístico. E aí nós temos o quê? O movimento artístico que vem é o expressionismo. Nós sabemos que o expressionismo ele vai trabalhar com a questão dos sentimentos, aquela coisa muito dramática, né? Trabalhar a dor do artista. Aí o cubismo vem com a quê? Transformando os objetos em formas cúbicas, cilíndricas, esfera, trazendo todo esse contexto do cubismo. O dadaísmo também, que nós já falamos um pouquinho, vem aquela coisa da fera, né? Das cores puras dentro das artes. E o romantismo fala de algo muito patriótico. Não era aquele romantismo, o amor entre um homem e uma mulher, mas algo relacionado ao patriotismo, ao amor à pátria. E aí, a nossa alternativa que nos sobra, será que será o Kennedy? Ele colocou aí a letra E. Vamos ver a nossa resposta? E aí nós temos como resposta o quê? O realismo. Parabéns, Kennedy, participando sempre. Muito obrigado. E aí chegou quem também? O Jorge, né? Parabéns, Jorge, por participar. Tenho certeza, vocês vão fazer a diferença nas avaliações, tá? Então, eu agradeço a participação de vocês, agradeço a participação das nossas professoras também de arte, professora Arlene, professora Gabriela aí nos apoiando. E vamos esperar o nosso próximo Exercitando e conto com a participação de vocês, tá ok? Um abraço, Kennedy, um abraço, Jorge, aí, pela participação. A sua aula continua no próximo vídeo.